Fala, trader! E aí, beleza? Aqui é Romero Carvalho e hoje eu estou mais uma vez aqui trazendo uma aula sobre nossas planilhas de gerenciamento. Se você não baixou as planilhas ainda, está perdendo tempo, as planilhas estão bombando, eu estou fazendo atualizações frequentes. Se você não baixou ainda, o link deve estar aí embaixo, deve estar aí, ó, não sei se você está assistindo no YouTube, no Instagram, em algum lugar aí no canto da tela você vai achar. Se você não achar, é só acessar lá, ó, planilhadegerenciamento.com, está aí na tela, ó. Só você acessar. Vai lá e faz download. Agora, eu preciso que você preste muita atenção. Você precisa ficar antenado. Eu estou fazendo atualizações direto nas planilhas. E cada vídeo que eu estou fazendo, tem, assim, depois que eu acabei a aula, já tem novas atualizações. Então, ajustes, novas ideias. Então, assim, tem que ficar antenado, tem que ficar ligado. Na próxima aula, eu vou trazer uma estratégia de como você pode aproveitar os dias bons do mercado para alavancar a sua banca e garantir o mês muito antes que eles terminem. Isso usando as nossas planilhas. Tá? E melhor ainda, as planilhas já estão com a estratégia, só que eu vou ensinar na próxima aula. Então você não pode perder nenhuma atualização. É muito importante que você faça as duas coisas que eu te pedi. Se inscreva aí no canal do YouTube, dá o seu joinha para ajudar a gente. Depois liga o sininho para você ser notificado de novas atualizações. Em seguida, se inscreve lá no nosso canal do Telegram. Sempre que eu faço uma atualização, eu publico lá. Beleza? Vai lá, eu espero, estou esperando. Já se inscreveu? Já cadastrou no Telegram? Estou esperando, vai lá. Bom, vamos embora para a aula, que é isso que importa. Vamos então agora ver como fazer as configurações de gestão de banca nas nossas planilhas de gerenciamento. Eu já baixei as planilhas atualizadas aqui em Downloads. Vocês podem ver que eu tenho aqui a planilha diária do dia 2/4. Foi hoje que eu fiz algumas atualizações, alguns ajustezinhos. Tá? Então, se você baixou a planilha antes da data, é só você baixar novamente. Agora eu coloquei também no site, lá, sempre a data da planilha que está atualizada. Então você pode conferir antes de baixar, ver se você precisa baixar ou não. Tá? E não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no canal do Telegram, onde eu vou estar sempre informando também novidades, quando tem uma atualização na planilha, para você ficar sempre com a versão mais atual. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu baixei aqui, ela está aqui em Downloads. Eu vou abrir aqui a planilha diária, que dá aqui mesmo na página de Downloads. Tá? Eu não vou salvar ela aqui, eu só vou abrir. Nós vamos fazer as configurações de banca e depois vamos atualizar o nosso modelo, como nós fizemos no vídeo de instalação e configuração. Se você não viu e não sabe como fazer, eu vou deixar o link aí embaixo também, está lá no canal, está no canal do Telegram também. Mas no vídeo eu explico como você criar modelos com as nossas planilhas, tá ok? Então vamos lá, vamos adiante. A primeira coisa que nós vamos ver é esse lado esquerdo aqui, onde nós temos as configurações da nossa gestão da nossa banca. Essas configurações são muito importantes, porque se você é iniciante, você ainda não tem experiência, você tem que saber o seguinte: um dos pontos mais importantes para qualquer trader, para ter sucesso, para ter consistência, é gerenciamento. Você pode ter centenas de horas de tela, você pode fazer vários cursos, mas se você não tiver um bom gerenciamento, não souber parar na hora certa, seja tendo lucro ou não, você não vai ter consistência e você vai acabar quebrando a banca. Tá? Eu estou dizendo isso porque eu já fiz isso. Eu, quando comecei, já quebrei banca. Todo trader, não tem um trader que vai dizer que não quebrou banca ainda. Se não quebrou, vai quebrar. Principalmente porque tem horas que a gente se sente poderoso. O mercado tem dias que está bom, tem dias que está ruim. A gente costuma ouvir muito gente falar assim: pô, eu fui muito bem segunda, terça, na quarta, na quinta e sexta devolvi tudo para o mercado. Ou seja, falta de gerenciamento. Tá? Eu demorei para aprender isso, como estou dizendo, como eu digo para vocês, depois que eu passei a ter um gerenciamento, uma organização, saber o momento certo de parar, aí sim eu comecei a ter consistência. Então vamos ver aqui como é que funciona essa planilha. A primeira coisa que você deve saber é que eu coloquei um padrão de cores nos campos em que você pode alterar. Veja que nós temos campos em azul claro, com fundo azul claro, e outros campos com fundo azul um pouquinho mais escuro. Esses campos você pode alterar à vontade. Tá? O azul claro
não existe nenhuma fórmula e você pode alterar a qualquer momento. Tá? Os campos com fundo azul escuro, tá? Eles têm uma fórmula por trás, mas se você quiser customizar, você pode. Eu vou mostrar depois como fazer para você pegar e recuperar essa fórmula, porque quando você customiza manualmente, se você não usar a fórmula, você vai perder a fórmula. Então, se você quiser voltar, você vai ter que pegar do modelo original, né? Por isso que eu não vou salvar a planilha original. Eu vou deixar ela aqui intacta, só vou salvar ela como modelo aqui com as alterações que eu fizer. Então, a primeira coisa que eu faço é alterar a data aqui. No caso, eu vou deixar dia 2, porque é hoje mesmo, é a data de hoje. E a configuração da banca. Romero, qual é a minha banca mínima? Quanto eu tenho que ter de banca para começar? Para ter um bom gerenciamento, para começar a ter resultado? Bom, primeiro, na IKEA você pode começar, se eu não me engano, com um depósito mínimo de R$20. Eu não tenho certeza agora de cabeça se é 20, se é 10, mas eu acho que é 20 o depósito mínimo. Tá? Sendo que, com bancas pequenas de R$20, você corre um risco muito grande. Apesar de você ter uma banca pequena, o teu risco ser um valor pequeno, mas o risco de você perder esse valor é muito grande. Por quê? Porque o mínimo que você pode fazer por operação é R$2. Tá? No caso em real, se for em dólar, se você estiver falando em dólar, é $1. Quando você tem uma banca de R$20, a tua operação equivale a mínima a 10% da sua banca. Então, se você tem R$20, 10% é R$2. Você não consegue fazer operações de 1%, de 2%. Então, isso é um risco muito grande. De você tomar um loss atrás do outro, tentar fazer um martingale e acabar depois quebrando a sua banca, porque você tem poucas oportunidades. Então, o que normalmente é aconselhado você fazer? Muita gente aconselha começar com R$100, porque você consegue ter 2% da banca, né? Se você pega R$2, equivale a 2% se você tem uma banca de R$100. Eu tenho uma banca de R$100, 1% é 1, eu não posso operar com 1, o mínimo é 2, então eu tenho que operar com 2%. Mas eu aconselho que você, sempre que possível, comece operando com 1%, ou seja, uma banca mínima de R$200. Depois eu vou falar o que eu faço também, mas isso para mim é o valor mínimo para você ter um mínimo de segurança. Então nesse campo aqui nós vamos botar o valor da nossa banca. Em seguida eu tenho aqui o campo ajuste de saldo. Esse campo eu coloquei apenas para que você quiser fazer algum ajuste. Por exemplo, quem está acostumado a operar sabe que a IKEA às vezes ela paga valores quebrados. Por exemplo, aqui, depois eu vou explicar esse lado aqui, mas aqui nós temos aqui 87%. Ela nunca paga 87 redondinho, ela paga 87,5, às vezes 89,74. Então por isso que a gente sempre trabalha com o valor cheio, porque acaba dando muito trabalho, você a cada operação tem que ficar vendo qual foi o valor exato. Então por isso que eu criei esse campo, ajuste de saldo. Que aí no início do dia você vê lá, não, minha banca está com uma diferença aqui de R$2. Aí eu vou lá, boto aqui R$2 e o meu saldo já está ajustado aqui, o meu saldo inicial da minha banca. Esse valor aqui, ele não entra no teu lucro, ele não entra no teu rendimento. Você pode ver que eu posso botar o valor que for, que ele não entra. Esse aqui é o rendimento do dia, eu vou falar já a respeito disso, tá? Ele é como se fosse o valor de ajuste antes de você iniciar a operar. Então, se você não iniciou a operação do dia ainda, qualquer ajuste que você fizer, você vai fazer aqui. Vou botar lá, R$2. Aí, eu iniciei o dia, eu tinha uma banca de 200, mas eu resolvi aumentar a minha banca para 400. Eu fiz um depósito de mais 200. Ou seja, o meu saldo inicial passou a ser 402. Então eu tenho esse campo aqui, depósito, onde eu vou sempre acrescentar os depósitos que eu fizer no dia. Dessa forma, eu configuro e tenho um controle também dos depósitos que eu fiz. Fica uma forma também de organizar, né, o que eu investi mais, o que eu investi menos. Eu vou tirar esse depósito aqui, vou tirar esse ajuste aqui. A seguir nós temos novamente o campo ajuste de saldo. Nesse campo aqui é o ajuste que vai ocorrer depois que eu comecei a operar. Por exemplo, comecei a operar ou acabei minhas operações do dia, ou estou no meio das minhas operações e eu vi que tem uma diferença de R$2 lá, a mais ou a menos. Ou seja, esse campo aqui, ele já influencia no meu rendimento. Então, por exemplo, quando eu botei R$2 aqui, ele já me falou, opa, você tem um rendimento de 0,99%. Ou seja, você teve um rendimento de R$2 que não está computando. Por quê? Porque teve a diferença da IKEA. Ou até menos R$2. Tá? Esse campo aqui,
você não precisa se preocupar. É só realmente se você quiser fazer o ajuste para ficar redondinho e bater igual a IQ, tá? Então esse campo é mesmo para fazer um ajuste, tanto esse quanto esse aqui. Aí aqui nós temos o resultado do dia, que é o quê? O valor da minha banca inicial, desse valor aqui, mais o meu ajuste de saldo, mais todo o meu rendimento, o que eu ganhei no dia ou o que eu perdi. Então aqui eu tenho o total, nesse campo aqui eu vou ter o total do rendimento. Ele já puxa daqui e vai me dar. Eu vou fazer uma simulação aqui, vamos botar aqui win. Essa operação foi vitoriosa, essa operação eu ganhei. Depois eu vou explicar isso aqui, tá? Por enquanto só estou fazendo para poder gerar um saldo aqui de retorno. Um win Gale, depois tive um outro win. Então beleza. Veja que ele já botou aqui que eu tive um lucro do dia de 4,96 e o meu rendimento do dia foi 2,48% em cima da minha banca. Correto? Então, por exemplo, se eu tivesse um ajuste aqui de R$10, veja que já mudou aqui o rendimento. Esses R$10 é um valor que foi rendimento. Tá? Se eu tivesse feito esse ajuste antes de operar, vou botar aqui R$10, ele não entra no meu rendimento do dia. Perfeito? Ficou claro isso? Bom, se não ficou, deixa um comentário aí, deixa a pergunta aí, ou então entra no nosso grupo lá do Telegram, tá? Beleza. Aqui nós temos um outro campo que você também pode alterar. Vamos supor que no final do dia, ou no final da semana, no final do mês, hoje eu quero fazer um saque. Aí eu vou vir aqui e vou botar, eu vou sacar R$100. A minha banca final passou a 104. Esse R$100 ele não interfere no meu rendimento, porque na verdade é um saque. Eu não estou perdendo esse valor, eu estou sacando, então ele não diz que meu rendimento foi negativo, tá? Então ele só vai abater para poder fechar a minha banca. Então vamos tirar isso aqui por enquanto e vamos voltar aqui para o nosso quadro. Agora nós temos dois quadrinhos aqui, que são os quadros mais, acho que são os mais importantes de todo o gerenciamento, que é o que? O Stop Win e o Stop Loss. Tem muito trader que está começando que não se preocupa muito com isso. Acha assim, se eu estou ganhando eu vou continuar, se eu estou ganhando eu vou continuar. Aí acaba quebrando a banca. Ou até consegue fazer um bom rendimento. Aí faz isso num dia, faz no outro, aí no terceiro dia vai e perde tudo. Devolve tudo. Então isso tem que ser muito importante, essa regra tem que ser seguida. Por quê? Durante um mês, o mais importante é o seu rendimento durante um mês. Por exemplo, eu posso ter um dia de loss, um dia de lucro, um dia de prejuízo, um dia de lucro, um dia de prejuízo. O mais importante é eu ter mais dias de lucro. Então, eu traço uma meta. E uma meta segura, normalmente, é por volta de 3 a 5%. Nisso já estou exagerando um pouco. Tá? Isso depende muito do quê? Da sua experiência, do seu tempo de tela, do dia do mercado, do seu feeling, vai depender de vários fatores. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre banca, mais especificamente, né? E bem detalhadamente, e falando também sobre psicológico, sobre a melhor forma de gerir a banca. Vou fazer uma coisa mais detalhada. Então vamos lá. Eu normalmente coloco 3% como stop win. Ou seja, eu cheguei aqui no dia, o mercado tá bom. Vou botar aqui um outro ganho aqui no game. Esse dia foi bom, não tive um loss, comecei, fiz 4 operações, bati minha meta. Olha só, fiz 3,22. Se minha meta do dia é 3%, significa que meta de ganho diário atingida. Para imediatamente. Está na hora de eu parar. O mercado está bom, poderia continuar. Poderia, mas não é o caso agora. Se você é iniciante, você está começando, você não tem experiência, mesmo que você já tenha alguma experiência e não sabe o que fazer depois, tem medo, está quebrando banca, para e volta no dia seguinte. Depois eu vou falar sobre gerenciamento e falar também sobre algumas técnicas que a gente pode usar para aproveitar os dias bons para aumentar a banca. Mas enquanto isso, no início, você não deve fazer isso. Tá? Por isso que eu falei de 3 a 5%. Acho que só com a experiência que você vai pegar isso melhor. Tá? O stop loss é o segundo ponto, mas eu acho que é o mais importante até do que o stop win. Por quê? Você precisa traçar um limite de perda diária. Para quê? No dia que tiver ruim, se você perder, você tiver prejuízo, você saber que tem que parar. E por que eu boto o stop loss de 6%?
Nós falamos no início que nós operamos com lances de 1%, não foi? Quando a gente opera, principalmente sinais, a gente opera com o martingale. Se você não sabe o que é martingale, depois eu faço uma aula mais detalhada explicando o que é. Mas o martingale é como se fosse uma recuperação. Algumas pessoas trabalham com gale 1, com um gale só, outras com 2. Na planilha nós podemos configurar isso, nós vamos ver mais à frente. Tá? O que eu aconselho, principalmente para quem está iniciando, para quem tem banca pequena, é trabalhar somente com gale 1. Então quando você trabalha com gale 1, você tem 1% da sua entrada, do seu lance, e depois você tem o gale 1, que é o dobro. Ou seja, R$2 mais 4, 6. Que isso equivale a quê? A 3% da minha banca. Se eu colocasse meu stop loss como 3, se eu tivesse uma única perda, eu não teria nenhuma chance de continuar. Quando a gente opera com sinais, é normal ter perda, tá? Os sinais, nenhum sinal é 100%. Até porque o mercado, ele é soberano, o mercado manda. Tem dias que o mercado está bom, está obedecendo, tem dias que o mercado não está. Então, às vezes você está lá com um sinal, você está ganhando, de repente vem um loss. Se você, ou então, às vezes você acabou de começar, você teve lá um loss logo de cara, você não opera mais, por quê? Você já bateu os 3%. Então, por isso, a gente coloca um loss de 6%, ou seja, você tem duas possibilidades de perda. Perdeu 2 vezes? Para, o mercado não está bom. Ou seja, perdeu 2 vezes seguida, né? Perdeu. O mercado não está obedecendo, para logo. Melhor coisa, tá? Deixa para o dia seguinte. Aí aqui, vamos supor aqui. Vamos fazer o exemplo aqui. Deu um loss. Vamos lá. Deu loss. Veja que o meu rendimento está menos 3. Estou com 3% negativo. Se o meu stop loss fosse 3%, eu já teria que parar. Aí eu vim aqui, tentei de novo, fiz o gale, fiz o lance e fiz o gale. Num segundo sinal, por exemplo. Deu outro loss. Opa, parei. 6%. Ó. Limite de perda diária atingido. Para imediatamente. Volta no dia seguinte e começa de novo. Certo? Por quê? É o gerenciamento. Isso é importante, vai por mim. É melhor você parar com 6%, no dia seguinte você vir fazer 1, 2, 3 dias com 3%, e futuramente a gente vai ver como é aproveitar os dias bons para melhorar isso, que você tentar de novo, o mercado não está bom e vem um outro loss, ou você até ganha um aqui, vai lá um no gale, um gale 1, aí vem aqui, aí quando você vai ver, dá um loss. Na verdade, esse aqui, vamos dizer assim, esse aqui até daria um gale 2. Mas só que como a gente não está operando por segurança, né, para não correr risco de perder muito mais, a gente não entraria com ele. Então ele seria considerado um loss. Aí o que acontece? Eu já tive um loss aqui, ó. Eu ganhei 1. Eu tive um loss de 8,26%. Então, o importante é isso. Obedece, para. Mercado não está bom, para. Então, vamos tirar aqui. Como eu falei, você pode até subir um pouquinho isso aqui de 3 para 5%, mas eu aconselho, tudo depende da sua experiência, tá? No caso, no stop win. Tá bom? Então vamos lá. Aqui no final, aqui nós temos uma estatística, esses valores são calculados apenas para a gente saber quantos win, quantos win no gale 1, no gale 2 ou quantos loss a gente teve no dia. Tá? Aqui nós temos uma configuração da entrada. A entrada, você vai colocar aqui 1%. Você, como eu falei, você até pode botar valores maiores. Vamos supor que minha banca seja de 100. Veja que eu colocando 1%, a entrada deveria ser 1. Mas a planilha já reconhece que o mínimo é R$2. Tá? Então, vamos supor, eu botaria 2% aqui. Só para poder ficar certinho, né? Porque não vai mudar em nada, mas só para ficar visível. Eu poderia até entrar com mais. Vamos supor, tem uma banca maior, eu quero que minhas entradas sejam maiores. Eu quero fazer entrada de 3%. Aí ele já calcula aqui, já atualiza tudo aqui. Eu não aconselho, né? Principalmente quem está começando. Então vamos botar aqui 1% e vamos entrar aqui com a banca de 200 novamente. Deixar direitinho. Beleza. Aí eu sei que o mercado está pagando 87% agora. Então eu coloco aqui o valor que eu estou começando, tá? Eu sei que ele está pagando 87%, eu boto 87% aqui que ele já vai calcular para mim qual vai ser o lucro que eu vou ter em cada operação.
Aí nós temos a configuração do martingale. Eu tenho aqui 1, eu deixo por padrão 1. Se você quiser trabalhar com 2, você vai botar aqui 2 martingale. A planilha suporta, você vê que ela já calcula o valor que você vai dar de entrada no segundo martingale. Ela suporta até 2, tá? Mas eu aconselho começar com 1. Aqui você vê que ele calcula. Por que eu tenho o valor calculado aqui e eu tenho o valor repetido aqui? Tá. Então aqui debaixo nós só temos algumas informações, alguns links interessantes, depois vocês olhem com calma, tá? Isso aqui não vem ao caso agora. Vamos então agora olhar o lado das entradas. Aqui só um campinho de observação, você pode botar a informação que você quiser para poder identificar perdi essa operação, por quê? Eu quero fazer uma observação para eu lembrar depois, tá? Para um erro que eu cometi, não quero cometer de novo. Por que ele faz isso aqui? Ele pega e repete aqui. E por que esses campos estão em azul escuro? Porque nada mais é do que uma referência àquele valor ali. Então, por exemplo, nesse campo aqui está o padrão. Mas vamos supor que eu queira entrar um valor diferente. Essa entrada aqui, eu não quero entrar 2, eu quero entrar 3. Vê que eu tenho uma fórmula aqui, eu posso até copiar e guardar a fórmula se eu resolver mudar. Mas também, vamos lá, entrei 3. Ah, beleza. Mas se eu quiser voltar atrás, eu posso simplesmente copiar a fórmula de baixo e jogar para cá. Que vai funcionar perfeitamente, que ele já ajusta as referências. Tá? Aí vamos supor que o payout passou de 87, está operando, está 87, você vai botar sempre o payout inicial. Aqui, 87. Aí o payout, aqui, na quinta operação, o payout passou a ser 80, caiu o payout. Aí eu venho aqui e altero. Posso copiar até as operações que eu for fazer. Que aí na hora de calcular o rendimento, ele vai calcular. Por que eu não altero aqui? Porque se eu alterar aqui, por exemplo, vamos lá. Vamos dizer que aqui o payout caiu para 86. Veja que ele atualizou todos. Só que os primeiros continuaram 87, que eles já foram, passado. Então, eu só vou atualizar o payout de início, porque eu estou começando a operar. Aí, a partir do momento que eu comecei a operar, quando o payout mudar, aí eu vou pegar aqui e vou colocar o payout atualizado. Perfeito? E ele já vai calcular o resultado aqui direitinho. Agora, nesse campo, é onde eu digo o que aconteceu com a minha operação. Vocês viram já no início, como eu já comecei a fazer, eu posso colocar as seguintes informações. Eu botei uma legenda aqui para facilitar. Win foi vitória, aí ele vai calcular aqui quanto que eu ganhei, de acordo com o meu payout. Eu tenho um WG1, que é o Win Gain 1. Você vê que ele calcula que eu lucrei 3,48 sobre os 4. Só que eu perdi a primeira operação. Então, na verdade, o meu lucro é de 1,48. Aí eu tenho o segundo Gale 2. Ele não calculou aqui porque não tem valor. Eu vou botar aqui o valor de 8. Perfeito. Então agora ele viu que o meu rendimento foi 6,96. E eu tive uma perda de 2 mais 4, 6. Ou seja, o meu rendimento foi só 0,96. Para quem não sabe, martingale é só uma técnica de recuperação. Ela é usada para recuperar uma perda. Né? Vamos supor, eu dei a primeira entrada, perdi, aí fiz o martingale. Normalmente o martingale a gente usa o dobro. No caso de 2 é 4. E aqui ele me deu um lucro, como eu ganhei no Gale 1, ele me deu um lucro de 3,48. Tirando os 2 que eu perdi, o lucro foi 1,48. A seguir, nós temos também a opção loss, que é perda. Vamos supor que eu peguei aqui, entrei 2 e não quis entrar com Gale. Eu achei que está fora tá fora da tendência, não quis entrar. Aí eu venho aqui e boto o valor 0, ou deixo em branco. Eu fazendo isso, ele só vai me dar R$2 de perda. Se eu coloco o loss aqui e mantenho os dois valores, ele vai somar os dois valores como perda. Então eu venho aqui, boto 0 ou boto em branco, e ele já soma só o que realmente tem. Tá? Tem outros dois campinhos que é apenas uma questão de controle. Vamos supor que eu esteja operando sinais, eu botei os sinais aqui
Aí eu venho aqui, skip. É só uma referência para eu saber que eu pulei essa linha, por algum motivo eu não entrei nesse sinal. Close. Significa que o par de moeda está fechado. Ele não está aberto para operação. Então, essas são as 6 opções de resultados que você pode colocar nas suas operações. Veja também que no momento que eu coloco a operação, ele já coloca a referência aqui. E no final ele me dá um total aqui, que eu tenho também replicado aqui, um total de vitórias com GAY 1, com GAY 2 e total de loss. E aqui no final ele me dá uma porcentagem desse resultado. Nós temos aqui uma porcentagem, já vi que tem algum erro na fórmula aqui, eu vou corrigir e vou fazer uma atualização. Ele está me dando 4%, mas deveria ser 25%, ou seja, 25, 25, 25. Tá? Eu vou verificar, provavelmente ele não está somando alguma coisa, ou está somando alguma coisa demais aqui. Eu vou verificar e depois atualizo, já vai ter uma nova versão da planilha já hoje ou até amanhã. Tá? Então fique sempre de olho, acompanhando para poder ficar com as versões certinhas, com os ajustes e tudo. Agora vamos falar um pouquinho do martingale. Vamos tirar aqui. O martingale padrão, vocês veem que eu botei um campo aqui multiplicador, que eu não falei dele ainda. O martingale padrão, ele faz uma multiplicação de 2. Então, o que ele faz? Ele pega a minha entrada, o primeiro gale é 2 vezes a minha entrada. O segundo gale é 2 vezes o meu primeiro gale. Por isso, o meu rendimento é menor. Mas vamos supor que eu quisesse uma coisa mais ajustável. Quisesse... eu não estou preocupado, por exemplo, aqui no GAY 1, vamos tirar esse aqui do GAY 2, que eu não estou trabalhando com GAY 2. Tá? Mas isso vale também para o GAY 2, mas como eu não estou trabalhando com GAY 2, eu vou deixar isso aqui. Só atualizei aqui para ficar certinho. Então veja que mesmo com GAY 1 eu tenho um lucro de 1,48. Mas vamos dizer que eu não queira correr muitos riscos. Então eu quero que o GAY 1 seja menor, apenas me retornando o que eu perdi no primeiro. Eu só quero recuperar. Eu não quero ter lucro no GAY 1. Tá? Eu não quero correr o risco porque quanto maior o valor que eu entrar, maior o meu risco. Então eu quero entrar com o valor mínimo possível. Aí o que eu faço? Eu vou ajustar o multiplicador aqui. Vamos botar aqui 1,15. Você vai ver que ele vai me dar 1,15, me dá exatamente R$2 de lucro. Que se eu estou trabalhando com GAY 1, foi exatamente o que eu perdi na primeira entrada. Olha só. Veja que o meu lucro aqui foi 0. Eu ganhei 2, mas eu perdi 2. Ou seja, eu recuperei. Acabou. Então isso aqui é só realmente um ajuste. Ah, mas eu quero ganhar a mesma coisa. Por exemplo, se eu ganho 1,74 aqui, eu quero ganhar a mesma coisa. Eu vou mudar aqui o multiplicador para mais. 2, eu sei que eu vou ganhar 3,48 menos 2, 1,48. Então o que eu vou colocar aqui? 2,15. Isso, 2,15. Que vai me dar 1,74 de lucro. Porque eu perdi 2, 3,74 menos 2, 1,74. Então eu vou ter lucro igual, seja na entrada ou no GAY. Ele aumenta um pouquinho o meu risco, eu estou aumentando em 30 centavos o meu risco, mas eu estou garantindo o mesmo lucro no rendimento. Perfeito? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida é só me chamar lá no Telegram, deixar seus comentários. Tem aí embaixo também o link do canal do YouTube, o canal do Telegram. Não deixe de se inscrever para colaborar, dar o seu joinha aí. E compartilhar com os amigos também, com os colegas. E qualquer dúvida, qualquer sugestão para a gente melhorar essa planilha, é só entrar em contato comigo, que a ideia realmente é tornar essa planilha uma ferramenta que ajude a manter o seu resultado e a sua consistência. Tá? Vocês podem ver que eu não me preocupei muito com firulas, com beleza. A minha preocupação é realmente o operacional, a lógica funcionar e ser eficiente. Tá ok? Então é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.